Oi, meus amores, aqui é a Sabrina. Então, sem enrolação, bora montar o nosso molde base da blusa frente e costas e com direito a validar o molde no corpo. Medidas tiradas, agora vamos para o molde em si. Então, eu tenho as medidas todas marcadas aqui no papel e já vou explicar o que foi que eu fiz. A medida das costas, 38 para o molde traseiro e 36 para o molde frontal. Então, como já dito, eu pego aqui a medida das costas e tiro 2 centímetros, então por isso essa diferença. E a medida das costas, trabalhamos com a metade dela. Então, o molde traseiro com 19 e o molde da frente com 18. Caída de ombro, eu sempre deixo com 4 no adulto feminino. Desde o bebê já tem a caída de ombro. Então, ali começa a partir de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, então vai subindo. Então, por isso que para um adulto feminino, os 4 se encaixa melhor. A medida do busto, o meu deu 89 dividido por 4. A cintura, a minha deu 70 dividido por 4. Aqui a gente trabalha com 1/4, porque estamos fazendo uma parte por vez. Então, divido por 4 as medidas de circunferência, que a altura da cava de 18. A cava, como eu já falei, eu gosto sempre de deixar as costas mais alta, né, maior, para ela vir fazendo aquela curva das costas. Então, eu sempre dou essa diferença aqui. Então, se a minha altura de cava é 18, ao invés de colocar 18 para frente e 18 para as costas, eu faço essa pequena alteração, que é a frente com 2 centímetros a menos, então 18 menos 2, então a minha altura de cava da frente, na verdade aqui vai ser 16. Só que se eu tiro esses 2 centímetros da frente, eu preciso compensar ela nas costas, então por isso que as costas ficam com 20 centímetros, que são os 18 mais 2, que foi os 2 que eu tirei das costas, então assim eu tenho 20 com 16. E o entreceio, no meu caso, de 17 centímetros. Aqui eu dividi por 2, porque eu também vou utilizar aqui na modelagem apenas metade dessa medida. Então eu marquei meu papel aqui no meio, marquei também uma linha reta aqui embaixo, e agora de baixo para cima, eu vou marcar a altura do meu corpo, que é de 41 centímetros. Agora aqui na parte da frente, eu vou colocar o meu costado da frente dividido por 2, que dá 18. E vou esquadrar aqui uma linha para baixo. E nessa linha, vou descer esses 4 centímetros da caída de ombro. Agora, da caída de ombro até essa linha das minhas costas, eu vou marcar os 12 centímetros de ombro. Então, eu vou encostar os 12 centímetros aqui e vou ver até onde ele dá nessa linha de cima. Agora, eu meço quanto que eu tenho aqui. E essa mesma medida, eu marco ela aqui de decote. E para fazer essa curva certinha aqui do decote, você vai esquadrar aqui um pedacinho aqui e aqui, para que você não faça uma curva passando dessa marcação, para que não forme um bico, tanto aqui no centro do decote, quanto aqui na união dos ombros. Então aqui eu vou seguir reto pelo menos 1 centímetro. E vou utilizar essa minha régua aqui, já tem essa marcação curva, para fazer o encaixe aqui certinho. Mas você pode vir fazendo essa curva à mão também, sem problema nenhum. Agora, daqui, ó, do final do ombro para baixo, eu vou colocar a altura da minha cava da frente, que no caso é 16 centímetros. Agora eu vou encontrar a minha altura do busto. E no meu caso aqui é de 25 centímetros. Então, eu medi pegando lá do ponto mais alto do meu ombro, certo? Do lado ali do meu pescoço. Então, eu preciso medir aqui, olha, por essa linha de cima das costas. Então, eu marco de lá para baixo 25 centímetros. Agora, para fazer a curva da minha cava, eu preciso encontrar a largura do meu busto, que no meu caso aqui é 89 dividido por 4, 22 e 25. Pego a altura da minha cava aqui de 16 e encontro o meio, que no meu caso é de 8. Só que eu não vou fazer essa marcação nos meus 8 centímetros, eu vou descer mais um. Desço 1 centímetro. E agora, desse ponto que eu marquei, eu vou entrar mais 1 centímetro. E agora sim, eu vou fazer a curva da minha cava pegando do final do ombro, passando por esse 1 centímetro e terminando aqui no meu busto. Lembrando que aqui eu preciso deixar um pouquinho em linha reta para não formar bico. Agora, eu vou marcar aqui embaixo a minha cintura, que no caso é 70 dividido por 4, que dá 17,5. Porém, aqui tem a questão da pence de cintura. Aqui daria... Essa aqui seria a minha cintura. Você vai precisar analisar a curva, a diferença que dá entre seu busto e sua cintura. Por exemplo, se você tem um busto bem avantajado e uma cintura bem fininha, e o seu molde, por exemplo, for ficar muito assim inclinado, você precisa colocar uma pence um pouquinho maior, tá? Pra ficar um molde ali mais proporcional. Se você tem a medida bem próxima, você pode colocar uma pence de 2 centímetros. E se você tem, por exemplo, aqui a mesma medida de busto e cintura, igual, niveladinho, você não precisa colocar pence, tá bem?
Ou se você tiver também a sua cintura maior do que o seu busto. Então aqui no meu caso, eu vou colocar uma pence de 3 centímetros, tá? Só que eu não posso simplesmente vir aqui e colocar uma pence aqui no meio. Eu preciso acrescentar aqui no final o valor da minha pence. Como eu vou trabalhar com 3, então eu vou colocar mais 3 aqui no final. O que você precisa entender é que, com a sua pence fechada, a sua cintura precisa permanecer com a medida que a sua cintura tem. Eu vou agora colocar o entreceio, que é 17, dividido por 2, no meu caso dá 8,5. Então, eu vou marcar aqui no meu busto, ó, essa medida do entreceio. E marco também aqui na cintura. Então, esse daqui é o centro da minha pence. Então, se eu tenho uma pence de 3 centímetros, eu vou jogar 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. E aqui também eu não vou fechar minha pence até lá certinho no final do busto. Eu vou descer 2 centímetros. A questão é o seguinte, se você cortar isso aqui no tecido e for querer colocar no corpo, como eu já falei pra você, vai ficar sobrando um papo aqui na cava. Porque o volume do seio vai fazer com que essa parte fique levantada. Então, a gente precisa fazer aqui uma correção. A partir do momento que eu fechar essa correção aqui, tirar esse excesso, já vai me abrir a pence. Essa pence aqui do busto. Ou você pode abrir ela também aqui no ombro, né? Porque normalmente essa pence principal, ela normalmente é na cintura e no busto, ou na cintura e já sobe direto aqui também para o ombro. Então, você pode colocar independente, tá? Porque depois, na hora de formar as peças, você vai interpretar o modelo que você quer fazer, e aí você vai poder levar essa pence para qualquer lugar. Aqui, você precisa se atentar em tirar esse excesso nessa parte mais curva, que é onde dá o defeito maior. Então, por esse motivo, eu gosto de pegar daqui do final e subir 7 centímetros, assim, ó, com a fita em pé. E a partir daqui, eu vou marcar uma linha de encontro ao meu busto. Aqui, olha, ao busto. E a questão da largura dessa correção. O que acontece? Eu não posso falar pra você, coloque 2 centímetros, coloque 3 centímetros, porque isso vai variar muito de corpo pra corpo. Porém, você vai aumentando conforme o seu manequim. Por quê? Quanto maior o volume do busto, mais correção vai precisar ser feita aqui. Então, você pode seguir fazendo dessa forma aqui, olha. E aí, você vai subindo de meio em meio até a sua medida, até o seu manequim, tá bem? Eu aqui, minhas peças, elas vestem em torno de 38, então eu gosto de utilizar 3 centímetros, porque eu já testei, já há um tempo atrás, com 2 centímetros e foi bem pouco, tá? Então, dessa forma, eu jogo 1,5 pra cima e 1,5 pra baixo. Então, eu preciso marcar aqui uma linha reta para poder abrir onde que eu vou querer jogar essa pence. No caso, eu vou manter aqui um tradicional de colocar aqui do busto, mas depois eu vou mostrar como seria em outros lugares, ok? Então, dessa minha linha do busto, eu vou descer 2 centímetros. E vou fazer um traço até chegar aqui no centro. Ó, como você pode ver, fechando essa correção, já me abre automaticamente a pence, tá? Então aqui, a hora que eu fechar essa pence, ela vai manter a mesma largura que eu tenho aqui, eu vou ter nas costas pra fazer a união. Mas antes disso, nós vamos fazer aqui o molde das costas e depois eu volto pra mostrar aqui a questão da pence, tá? As costas acaba sendo bem mais simples ainda e eu vou prolongar essa medida aqui, ó, da cava, tá? Essa altura da cava, eu vou prolongar ela aqui pra poder fazer as costas. Deixe-me só conferir aqui, né? Porque vai que às vezes vai errado, vai tortinho. Vou marcar aqui a minha largura de busto também. A mesma largura, que é de 22 e 25, eu também marco aqui. Então, agora eu vou colocar lá em cima a medida do meu costado, de 38 centímetros dividido por 2, que dá 19. Só que diferente da frente, que eu desci aqueles 4, aqui eu não vou mexer, tá? Eu vou agora colocar aqui a altura da minha cava, que no meu caso, a cava das costas foi de 20 centímetros. Então, eu marco de baixo para cima esses 20 centímetros e no meu caso aqui, a bater perfeitamente nos 20 centímetros por conta da diferença da minha cava da frente para as costas ser a mesma da minha caída de ombro, que são de 4 centímetros. Mantendo dessa forma, será sempre uma regrinha. Porém, tamanhos diferentes com caídas de ombros diferentes, como por exemplo o infantil, isso não será uma regra, tá bem? Então, a mesma medida que deu aqui dos 19, eu vou colocar ela mais para baixo para esquadrar uma linha. Então, agora, eu vou fazer a curva da minha cava, entrando somente meio centímetro aqui. Então, eu vou pegar o meio, que dá 10. Entro meio centímetro. Lembrando de deixar 1 centímetro aqui em linha reta. Então, essa daqui é a minha cava das costas. E agora, daqui pra cima, eu vou fazer a parte do meu ombro e do decote. E dessa linha da cava eu subo 4 centímetros, que são os 4 centímetros da diferença da cava da frente para a cava das costas, que são de 4 centímetros. Aqui coincide com os 4 centímetros também da minha caída de ombro. Vou passar uma linha aqui.
E agora, como eu tenho 12 centímetros de ombro, eu vou encaixar o meu ponto zero aqui e vou subir até onde der os 12 centímetros aqui em cima. A mesma coisa que eu fiz na frente. E agora, daqui até aqui, eu venho e faço o meu decote das costas. Aqui eu vou andar pelo menos uns 2 centímetros em linha reta, tá? E faço a minha curva. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui também embaixo na cintura, colocando os meus 17,5 e acrescentando mais a pence de 3 centímetros. A única diferença aqui é que ao invés de considerar a medida de busto, eu vou encontrar a medida, a metade que tem aqui. Encontro a metade, aí eu jogo 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. E venho aqui até a linha da minha cava, ou você pode morrer ela uns 3 centímetros antes também. Aqui, olha, eu confiro quanto que eu tenho aqui e jogo aqui em cima também pra ficar uma linha bem retinha. Da mesma forma que na frente dá esse ajuste aqui na cava, aqui nas costas acaba dando também um pouquinho aqui em cima, porque as nossas costas também, ela é um pouco curvada, então acaba também dando uma sobrinha aqui. Só que o que acontece? Da correção que dá aqui nas costas, depende muito do modelo também que você vai estar fazendo. Por quê? A mesma coisa aconteceu aqui, quando você fecha, abre uma pence. Então, quando fechar aqui, também vai abrir uma pence. Então, vai depender muito do modelo da peça. Se você for fazer, por exemplo, uma peça que tem um recorte aqui no centro das costas, ou que tenha um zíper, ou alguma abertura aqui em cima, ou se é uma peça tipo camisa, por exemplo, que tem uma pala aqui, ou se é uma peça que vai ver um recorte do ombro, tudo isso vai depender, porque essa correção, na hora que você fechar, você pode abrir a pence nesses determinados lugares, de acordo com a peça. Porque se você fecha aqui e só deixa ela fechadinha, essa parte do centro, ela vai fazer isso daqui. Essa pence vai basicamente abrir aqui. Então, dependendo do modelo da peça que você for fazer, não é interessante ter esse ajuste, né, essa pence aqui, porque se você quer fazer uma peça, por exemplo, com o centro fechadinho, se você quer cortar na dobra do tecido, então não vai ter como tirar com essa pence aqui. Ela só vai funcionar se você fizer um corte aqui no centro, tá bem? Então, eu vou posicionar aqui onde fica mais ou menos, vou deixar marcadinho, mas a gente só vai fechar essa pence quando for abrir ela nos modelos mesmo, tá? Porque daí, dependendo do modelo, a gente abre ela em determinado lugar. Então, aqui o que acontece? Quando dá esse probleminha aí, né? Pode acontecer, se você tiver as costas mais retinhas, pode acontecer de não dar esse ajuste. Ou então, pode dar um ajuste de 1 centímetro ou de 2 centímetros. O ideal aqui seria você fazer uma prova, né? Tirar esse molde num algodão cru, por exemplo, ou num retalhozinho de tecido, nem que seja um lençol velho, que depois a gente vai fazer isso aqui pra testar este molde. Então, você tira e vê no seu corpo se vai dar um ajustezinho aqui e qual que é o valor que vai dar este ajuste. Vou pegar dessa altura das costas e vou descer 7 centímetros. E vou esquadrar pra dentro. Vou colocar 1 centímetro pra cima e 1 centímetro pra baixo, porque no meu caso dá 2 centímetros de ajuste, tá? Então, que nem eu falo, faz um teste, inicia com 1 centímetro, prova o molde e vê como que vai ficar. Se você ver a necessidade de aumentar mais 1 centímetro, aí você aumenta. Eu, como já fiz o teste, eu vi que pra mim 2 centímetros ficou mais certinho. E vou vir de encontro lá no final. E aqui, uma coisa muito importante é o seguinte: a partir do momento que eu fecho essa minha pence, eu vou precisar refazer a minha cava, porque ela fica desencontrada. E você sempre vai jogar para a medida de fora, que é essa medida que já vem descendo certinha do meu molde original aqui. Então, você vai continuar fazendo essa medida, seguindo ela. E sempre deixem essa sobra aqui do lado de fora, porque para não precisar ficar fazendo emenda de papel, a gente já vai utilizar ele aqui mesmo. Vou fazer assim, ó, que fica mais simples. Agora eu venho e colo aqui. Na costura, quando for unir frente e costas pelos ombros, precisa ficar assim, ó, com o desenho sem bico, tá? Porque se acontecer aqui do molde ficar muito assim, aí vai formar um bico aqui e você vai precisar refazer essa curva. Então aqui ficou certinho, ó, não ficou bico nenhum, ficou uma curva bem redondinha. Aqui também já vem, ó, na mesma continuação, sem ter ficado nenhum bico. Então essas conferências é interessante que se faça, tá? Que nem eu falei, eu abri essa pence aqui, mas eu poderia optar, por exemplo, em ter aberto ela aqui. E eu até posso fazer isso em qualquer momento. Dependendo do modelo que eu escolher fazer de peça, eu vou jogando essa pence, eu vou transportando essa pence aqui pra onde eu quiser. Lembrando que agora, com o molde base em mãos, qualquer modelo que você desejar fazer, você vai apenas passar esse molde para um outro papel, vai interpretar o seu modelo, fazendo aqui as alterações necessárias, e vai jogar essa pence para onde você quiser. Aqui nesse mesmo molde, vou te dar 2 exemplos básicos de pences. Começando pela tradicional pence de ombro, que inclusive você pode optar em trocar a sua pence inicial de busto pela pence de ombro. E para isso eu encontro a metade do meu ombro e vou marcar uma linha reta em direção ao meu busto.
sempre em direção ao busto, tá? Não corto, tá? Vou até o finzinho, assim, é bem pertinho do fim, mas eu não corto, eu não solto essa folha. E olha, a partir do momento que eu fecho essa pence aqui, eu abro ela lá no meu ombro. Posso jogar ela pra onde eu quiser. Então, esse é o segredo da pence. Então, você pode, por exemplo, jogar pra cá, ó. Eu vou estar abrindo essa pence aqui, olha, princesa, esse recorte, fazendo esse recorte princesa. Então, você pode ver que não tem segredo nenhum, gente. Parece confuso, parece complicado, mas não tem segredo, tá? Essa pence você vai abrir onde você quiser, pra você poder fazer o tipo de recorte de acabamento que você quiser, ok? Somente fiz uma emenda aqui atrás, fechando aquelas aberturas que eu fiz, né, pra mostrar a transferência de pence. E colei um pedacinho de folha sulfite aqui também, pra poder fechar a pence aqui com você. O que que acontece? A minha pence vai estar aberta, certo? Só que no caso, se eu for fazer uma peça onde eu quero manter essa pence aqui costurada, né, vai ficar aquela costura aqui na lateral, então eu não vou cortar ela aberta. Eu vou cortar normalmente com o tecido aqui. Só que aqui no canto dá um biquinho, que a gente precisa ter esse excesso, esse bico que forma, pra na hora de unir, fechar essa pence não ficar faltando. Então, olha, seria basicamente isso aqui. Pegar e vou fechar ela, normalmente, ó. Vou encostar aqui, ponta com ponta. Então, eu trouxe essa parte de baixo encostando aqui, olha, na de cima. E vou cortar aqui agora, do jeitinho que está aqui. Eu seguro e corto. Dessa forma. A hora que eu abro, forma um bico. E menor que ele seja, eu vou precisar dele na hora de fazer essa costura. E um detalhe muito importante que não podemos esquecer de marcar no molde é o sentido do fio. O que seria esse sentido do fio? É o sentido do comprimento do tecido, que é aquele comprimento que você compra quando você chega na loja e fala, quero meio metro, quero 1 metro. Então, esse comprimento que você tá pedindo é o sentido do fio, tá bem? Então, vou ter aqui as duas auréolas do tecido, né, nas laterais. E aqui seria o sentido do fio do tecido. Então, o molde base colocamos no sentido do fio. Então, você pode, por exemplo, ou vir aqui marcando, olha, aleatório, tá? Vou marcar aqui, por exemplo, 5 centímetros. E aqui em cima também mais 5. Ou você pode vir direto aqui marcando com um esquadro. Então aqui eu tenho o fio do tecido. Você pode entrar aqui, ó, 3 centímetros e refazer a pence. Então, na hora de costurar ela, você vem até aqui e não até o centro aqui do busto. A questão é que, dependendo do modelo que você for fazer, se você for, por exemplo, abrir essa pence no seu ombro, aí você pode desconsiderar isso. Então, você, no caso, fecharia ela aqui toda e abriria ali, como eu já mostrei, né? No caso, antes de fazer a colagem aqui, eu já mostrei. Mas, se você for realmente costurar essa pence de busto aqui, então eu te recomendo que você pare aqui, olha, elas 3 centímetros antes, tá? E somente refaça chegando aqui exatamente na mesma lateral, porque essa medida aqui não muda, tá bem? E para fazer esse teste, essa prova final, eu vou estar utilizando um chita, né, um chitinha, que é um tecido que eu vi que eu tenho aqui sobrando, então eu vou utilizar ele mesmo. Você pode utilizar o algodão cru, o morim, tricoline, percal, tecidos que não esticam, tá? De preferência um tecidinho assim de algodão, mas ele não pode ter elastano, porque senão vai interferir nas medidas. Então eu peguei esse chita e vou posicionar meu molde das costas aqui, olha, no sentido do fio. Minha auréola está aqui, certo? Então eu vou posicionar no sentido do fio, vou colocar aqui na dobra, porque eu já vou tirar minhas costas por inteira, e vou cortar deixando margem de costura somente nas laterais para fazer a união frente e costas, e a mesma coisa aqui no ombro também. O restante, decote, cava e aqui na barra, eu não vou acrescentar margem, porque essa peça não tem acabamento nenhum. É uma peça somente para que a gente vista no corpo, para ver se as medidas estão corretas ou se precisa de mais algum ajuste. Vou pegar aqui, olha, e fazer um furinho no final da minha pence. Vou fechar essa pence das costas, só para que você veja a diferença que dá. Um lado eu vou fechar e o outro lado não. Já no molde da frente, além de deixar a margem no ombro e na lateral, eu vou deixar também aqui no centro, para facilitar depois na hora de experimentar esse molde no corpo, eu conseguir fazer isso sozinha. Prontinho, então eu cortei aqui as duas partes da frente, né, separada, com 1 centímetro de costura, de margem de costura aqui no centro. Marquei com pique aqui as minhas pences, e onde ela começa, no caso, e onde termina. Para facilitar na hora de provar essa peça, eu vou marcar aqui no centro. De um lado eu vou marcar 1 centímetro, vou apenas deixar essa marca, e do outro lado eu vou cortar, eu vou refilar esse 1 centímetro.
Molde costurado, vesti no corpo e vim alfinetando aqui no centro da frente, sobrepondo aquele 1 centímetro de margem que eu deixei. E agora é o momento de analisar se ficou tudo certinho ou se precisa fazer algum ajuste. Então aqui, olha, eu tenho o meu costado, a minha costura aqui do ombro, ela vem mais pra frente, por isso aquela diferença da cava frente e costas, porque senão essa costura, ela ficaria bem pra trás e essa peça ficaria repuxando pras costas. Sabe aquela peça que você fica puxando pra frente pra poder acomodar? Então, isso acontece muito por conta disso. Aqui, olha, na cava você pode observar que ficou bem certinho, tirou todo aquele papo que teria ficado se não fosse aquela correção. Aqui a minha pence de busto. E uma coisa que eu quero que vocês vejam é a diferença da parte das costas. A cava, o lado que foi feito a correção, olha como que fica bem certinho. Eu costurei aqueles 2 centímetros. E do outro lado eu deixei sem costurar, sem fechar aquela correção. E olha como que fica sobrando bastante. Então, esse defeitinho normalmente vai dar no seu corpo, mas você precisa ver qual é o valor que você vai precisar colocar ali. Aqui no restante do corpo, você pode estar estranhando o fato de não ter ficado extremamente justo no corpo, mas é assim mesmo, tá? Porque no caso, depois, a gente vai interpretar as peças. Então, no caso de fazer, por exemplo, um corset, a gente precisa aprofundar essa pence, tá? Então, ela não fica assim reta, ela acaba ficando uma pence mais arredondada pra pegar ali mais tecido. E aqui na parte das costas, você pode observar que também dá esse defeitinho. Isso também é normal, tá? Por conta do desenho ali das costas. E depois também, dependendo, de acordo com o modelo a ser feito, um modelo justo, por exemplo, ali a gente também faz um detalhe tirando essa dobrinha que sobra ali, a gente tira do centro das costas e vem igualando na lateral, morrendo ali em 0, tá? Então, isso tudo depois vai depender muito do modelo a ser feito. Mas, no geral, o molde base é isso. Espero muito que você tenha gostado. E me conta aqui nos comentários se você gostou, se te ajudou e qual a sua maior dificuldade ao fazer um molde base. Beijos e até o próximo vídeo.